Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Linkzinho. A morte do Gojo é patética. E isso é bom. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Linkzinho. Sem muitas enrolações no início do vídeo. Só pedindo pra deixar um like, se inscrever, pra dar aquela fortalecida. E simbora com esse vídeo aqui. Só lendo aqui. 3 semanas atrás, tentei fazer um vídeo da suposta volta do Gojo. Vamos ver aqui então. 3, 2, 1. Play. Essa foi a minha reação inicial no do Aparentemente, pelo que podemos dizer, Satoru Gojo voltou. Está vivo, gostoso e o bagulho vai ficar louco agora. Rapaziada, Gojo morreu, já tem um tempinho aí no mangá, né? E como o bom... Ah, tá, é pra explicar ele, tá. É pra explicar a reação dele no capítulo que meio que meio que cravava a volta do Gojo, só que não do jeito que a galera esperava, né? O criador, o maravilhoso criador que o mangaka de Jujutsu é, né? O famoso Gege Akutami. O cara odeia tanto o Gojo, mano, que ele matou o bicho 2 vezes. E só de sacanagem também nessa segunda vez, parece que ele vai levar o Yuta junto. O cara é um pilantra. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje eu tô aqui pra poder falar... Pô, ficar muito triste se ele matar o Yuta também, cara. Porra, mas é foda. Tipo assim, é a última jogada do Yuta, mas caraca, mano. Nossa, eu vou ficar muito triste. Falar sobre a morte que eu considero mais triste do que com o Gojo, cara, não vou mentir. Perfeita em Jujutsu Kaisen. Pois é, já tô aqui pra levar mais hate do que eu já tinha levado em todos os outros momentos, porque eu vou falar bem da morte do Gojo e ainda de quebra do que tem acontecido nos últimos capítulos de Jujutsu. Então, pois é, se prepara aí e vem comigo. Lembrando também pra vocês... Fala bem como assim? Falar que ele deveria morrer? Porque se for nesse sentido, sim, né? Faz sentido, tá ligado? Né? Não tem muito o que discutir, né? A morte do Gojo, na narrativa de Jujutsu, na lógica de Jujutsu, tá ligado? Pra história de Jujutsu faz sentido, pô. A galera só não aceita, mas faz sentido. Jovens, que esse vídeo aqui vai ser um daqueles vídeos... Na verdade, não é nem que faz sentido, tinha que acontecer, né? Um pouco mais simples de forma geral. Eu só quero comentar um pouco sobre o que tem acontecido nos últimos capítulos de Jujutsu em geral, então esse vídeo aqui quase não vai ter nenhuma edição, tá, jovens? É meio que só umas piadinhas e tal, eu vou falar um pouco sobre o mangá e vou deixar umas páginas do mangá passando aí no fundo, então pra quem quiser ir escutando e comer alguma coisa, ficar ouvindo enquanto tá fazendo alguma outra parada, bom, basicamente é isso. Esse daqui é um vídeo bem mais pra vocês escutarem do que pra assistirem de fato. Enfim, não esqueçam de comentar também no finalzinho aí o que vocês acharam aí da minha opinião sobre a morte do Gojo e sobre essa morte do Gojo parte... Não tenho nada aqui pra mastigar, né? Mas tem minha garrafa d'água aqui pra passar o tempo. 2, digamos assim. Se vocês estão gostando do que tá rolando no mangá ou se vocês não estão gostando. Tendo dito isso, vamos continuar aqui. Hora de desenrolar o vídeo. Vambora. Pra quem está recentemente acompanhando e lendo o mangá de Jujutsu, sabe o que tem acontecido nos capítulos 259, 260, 261 e esses últimos aí, né? Estamos no último arco, onde todo mundo que já apareceu no mangá de Jujutsu e no universo em si, Itadori todo, Goku, Ben 10, Naruto, todos estão lutando contra o Sukuna tentando matar ele. Esse arco todo começou na luta do Gojo contra o Sukuna, onde o Gojo morreu, e recentemente nós tínhamos alguns painéis ali, né? Nós tivemos um capítulo que deixou um teaserzinho que parece que o Gojo tinha... Belo de teaser, né, da por cima, hein? A galera criou uma expectativa... voltado, mas rolou uma reviravolta muito forte que mostrou que não, ele não tinha voltado, era só o Yuta controlando o corpinho dele lá por controle remoto, o Gojo de fato morreu, e parece que o criador da... Mas ninguém esperava por isso, cara. Ninguém esperava. A galera tava aceitando mais um bait do que o Yuta no corpo do Gojo. A história gostou muito de cravar na cara das pessoas assim que o personagem tinha morrido. E muito começou a se discutir a respeito do que aconteceu de fato, né? O fato do pessoal estar usando o corpo do Gojo depois dele ter morrido. No universo de Jujutsu mesmo, teve um capítulo dos personagens discutindo sobre aquilo, como isso também virou uma discussão entre o público. Eu achei um tema realmente muito interessante a respeito, e justamente por isso, cara, queria falar um pouco sobre como a história do Satoru Gojo foi do início ao fim, cara. Uma baita de uma história de tragédia, e esse feito que aconteceu aqui... Sim, cara, sim. O cara não teve um momento de paz, coitado do homem. Só melhora a construção dessa história. Enfim, vamos nessa. De forma geral, jovens, eu acredito que qualquer pessoa que acompanha Jujutsu Kaisen há bastante tempo sabe que ninguém, no caso do mundo Jujutsu, tem uma vida feliz, vamos ser sinceros, né? E apesar de ele ser uma história de Battle Shonen, eu diria até que na maior parte de seus arcos, Jujutsu Kaisen é uma história muito mais semelhante a uma história de tragédia do que de fato uma história de Shonen. O que nós temos no universo de Jujutsu é basicamente um mundo onde os feiticeiros e as maldições estão com uma guerra que está sendo travada há séculos. Assim como qualquer guerra, é quase como se ela fosse uma máquina gigante. E os feiticeiros, tanto quanto as maldições, são apenas engrenagens para essa máquina. Alguns podem ser mais ou menos... Se você parar pra pensar, tipo assim, Jujutsu, o clima, os
vamos dizer assim, os arcos mais leves de Jujutsu, vamos dizer assim, onde não tem um tom mais pesado, é lá no início. E lá no início já tinha um tom pesado, vamos botar dessa maneira. Já aquele negócio lá, tipo, dos trabalhadores lá que morreram, pra aquele domínio lá, daquela maldição lá que o Sukuna toma o corpo do Itadori, tem outras partes lá com as outras maldições. Cara, tipo assim, mesmo no início já mostrava que não era brincadeira. Só que a gente não tinha muito, a gente não tinha muito como medir o quão longe a obra iria chegar. Meio que a gente foi meio que tomando uma punch de cada vez, né? Foi por esse arco, depois teve a parada do Itadori, aí depois teve o arco do Junpei, aí teve o não, na verdade não. Depois disso aí teve essa pequena parte assim dos fetos amaldiçoados, mas como era maldição, né, não era tão pesada assim na nossa perspectiva. Só que aí chegou Shibuya. E aí, tipo, a galera já se tocou de vez. Importantes, mas no fundo, todos são ferramentas e objetos dessa guerra. Jujutsu desde o início traz essa história um pouco mais mórbida, com esse universo que também se representa como algo um pouco mais mórbido, desde a ideia inicial que nós temos, por exemplo, pela visão do nosso protagonista, o Itadori. Quando nós começamos a história num primeiro... E uma coisa que mascara muito Jujutsu é o Itadori. O Itadori é o protagonista shonen. Primeiro, segundo episódio e capítulo do mangá, digamos assim, o Itadori ainda parece que vai ser o clássico tipo de heróizinho de shonen, não é? Apesar dele ser um pouquinho mais dark do... O Itadori é a Nobara, né? O Itadori e a Nobara, vamos dizer assim, eles meio que destoam um pouco dessa história, vamos dizer assim, a personalidade deles. Eles são bem característicos de shonen. Já o resto parece que é coisa à parte. Porque aquilo, ele não tem a universo. mesma ideia, digamos assim, da grande maioria dos outros personagens, do tipo, que ele vai tentar salvar o máximo de pessoas dessa guerra, que ele vai tentar salvar o máximo de gente, não. Ele tem a ideia de trazer uma morte digna pras pessoas. E a história consegue ser tão malditinha que nem isso ele vai conseguir fazer. Ao longo da jornada do Itadori, depois que ele entra no mundo Jujutsu, dúzias de pessoas vão morrer. Pessoas inocentes, pessoas que não eram próximas dele, mas que ele ainda assim considerava alguma coisa, assim como pessoas muito íntimas dele, também vão morrer na frente dele sem que ele possa fazer nada. Sem que ele possa dar a essas pessoas a morte digna que ele queria. Sendo assim, no arco de Shibuya, de fato, ele vai ter aquela icônica cena onde ele tá conversando com o Mahito, onde ele vai entender que ele é uma ferramenta e que o papel dele, da Nobara, de qualquer outro feiticeiro naquela história, era só matar maldições. Eles eram engrenagens em um mundo maior. Eles iam matar maldições até eles enferrujarem, ou até eles ficarem velhos, se aposentarem e morrerem. Depois que eles morressem e que essa guerra finalmente acabasse, anos e anos depois, talvez alguém conseguisse encontrar significado no que eles faziam. Apenas talvez. Eu acredito que os três personagens que melhor representam esse universo e o quão trágico ele seriam Itadori como protagonista, Satoru Gojo como o feiticeiro mais forte e o melhor amigo do Satoru Gojo, o Suguru Geto. Eu gostava bastante. Real pra caraca. Mas também, né? Tipo um empate, né? O Itadori seria vamos dizer assim, não seria a desconstrução, no caso de um protagonista shonen. O reflexo do caso do mundo Jujutsu seria entre o Satoru e o Geto. A gente poderia colocar assim, né? Porque tem outros personagens que a gente pode usar de espelho também. Bastante do personagem do Suguru Geto, porque isso literalmente era representado até mesmo depois, né, da morte dele, onde ele era o personagem que acreditava naquela ideia de que o sistema Jujutsu produz pilhas de cadáveres sem nome. E isso é muito engraçado, porque depois que ele morre, o corpo dele é usado como uma arma pelo Kenjaku. Então, não, e isso ainda tá na história de Jujutsu, né? Tipo, outros feiticeiros fortes foram utilizados, no caso, tipo, como armas também, né? Tipo, mesmo depois da morte, né? Alguma coisa assim. Com ferramentas amaldiçoadas. Então, cara, isso é realidade, pô. É realidade do mundo Jujutsu, pô. Não tem jeito. Nem depois de morto, o maluco conseguiu deixar de ser um objeto pro mundo Jujutsu. E aí, a gente vai pro tema principal desse vídeo de fato. Satoru Gojo. Gojo é um personagem que participou muito pouco da história de Jujutsu, mas ainda assim é um dos personagens mais complexos. Principalmente pra mim, por ele ser uma personificação perfeita, cara, do quão ruim é aquele universo. Desde o início da história, nós recebemos o personagem do Gojo como sendo o famoso cara que nasceu com uma técnica forte. Ele tem uma habilidade rara, ele tem 6 olhos, ele tem um pau grande, ele é gostoso e tal, não sei o quê. Ele é destinado a muita coisa desde que ele nasceu. E tu ainda duvida? Tudo que acontece na vida do Gojo, desde criança, bebê, adolescente, adulto e por aí vai, sempre acontecem coisas com ele por conta de quem ele é, ou do que ele tem a oferecer pro mundo, no caso. O fato de ele ser o cara mais forte. Reflexo de quem ele é, né? Obviamente. Ele nasceu com... Vamos dizer assim, ele nasceu com uma técnica roubada, ele nasceu com os 6 olhos, ele já nasceu com um hack implantado, né? Ele desequilibrou o mundo Jujutsu quando ele nasceu, então é complicado, mano. O homem, literalmente, ele é o literal exagero no mundo Jujutsu.
Porque lá no início, quando eu tava lendo Jujutsu, eu lembro de ter visto algum tipo de entrevista ou sessão de perguntas e respostas de alguma forma, onde o Gege, o criador de Jujutsu, ele respondeu uma pergunta relacionada a uma coisa que o Gojo não tinha. E eu achei muito engraçado que naquela época ele respondeu que provavelmente o Gojo não tinha uma personalidade. E eu só achei isso engraçado porque parecia muito que ele só, tipo, detestava o personagem do Gojo por alguma razão, mas quando eu fui de fato ler um pouco mais da história, eu entendi um pouco do que ele queria dizer. O fato é que o Gojo, tudo relacionado ao hype do personagem, o que ele era, o que ele representava, o que ele podia oferecer pras pessoas, tudo tava baseado no poder dele. E apenas isso. Ele não era exatamente uma Até o final da vida dele foi visto apenas como uma ferramenta, né? Esse que é o foda. pessoa. Ele, mais do que qualquer outra coisa no universo de Jujutsu, A era única pessoa uma que não vê ele como ferramenta. Justamente por conta disso, Aí já tinha batido as botas. Na verdade, o Itadori também, né? Mas, vamos dizer assim, é o melhor amigo dele, né? É o único, entre aspas, que não vê ele como ferramenta. a personalidade dele de fato era meio que sempre meio tirada, ele era arrogante, chato, fazia piadinhas o tempo todo. Afinal de contas, não importa como ele fosse de fato. Ele poderia ser qualquer tipo de babaca possível. Até porque quem se aproximava dele não se aproximava dele porque ele era legal. As pessoas só se aproximavam dele pelo interesse na sua força. Isso também é representado dentro da história em um dos capítulos que foi adaptado pro anime, que pra mim é um dos momentos mais pesados do Gojo. E era aquele momento onde o pessoal faz uma entrevista com os alunos de Jujutsu, fazendo aquelas perguntas idiotas e clichês do tipo, o que vocês acham do Satoru Gojo? E rola um pouco daquelas respostas, ele é idiota, ele é bestinha, ele é engraçado, ele é meu professor. Só que no fundo, a primeira coisa que todo mundo pensa quando descrevem o Gojo é que ele é o mais forte. E todos os alunos, amigos, pessoas que interagem e vivem com o Gojo só conseguem descrever ele assim, como sendo o mais forte. E aí a gente tem aquela página dupla muito pica que ele fica de Pô, lado. essa página é do caraca, mano. É um belo reflexo do vazio, né, cara? Nossa. Só vem uma parte dele, né? Não vem ele ao todo. Esse que é o foda. Não vem o infinito que eu E passa aquela ideia solitária, Total sabe? Porque infinito. a única coisa que a gente tem na página é o Gojo, e do lado dele tem um balão gigante dizendo, ele é o mais forte. Que levantava aquele questionamento do que exatamente ele seria além do seu próprio poder. Que é praticamente a mesma coisa que o próprio Geto tinha perguntado pra ele. Foda, né, cara? Porque ele também não se ajuda. Ele fica esbanjando, tipo, eu sou o orgulho dele, o ego, entre outras coisas. Então ele não se ajuda, né? Ele meio que criou essa blindagem também. Então é mais como as pessoas veem ele, mais como ele também fixa a imagem, tipo, do mais forte pros outros. É foda, é foda. Naquele arco de flashback, né? A famosa, filosófica frase do se ele é o Satoru Gojo porque ele é o mais pica, ou se ele é o mais pica porque ele é o Satoru Gojo. A famosa Eu preferi essa daí, tá? Eu já tenho como. Já pode editar scan. pergunta que foi feita pra ele pra atacar a sua personalidade. editar, Quase como episódio. se o Geto jogasse na cara dele, praticamente, que ele só era quem ele era, por causa do que ele era capaz de fazer. E a tragédia do personagem do Gojo, pra mim, era exatamente isso. O mundo de Jujutsu produzia cadáver sem corpo. Mesmo que o Gojo fosse um personagem extremamente poderoso, no fundo ele ainda era só uma ferramenta. Ser o mais forte acabava que não significava nada, tanto pra ele, pessoalmente, quanto pro universo de Jujutsu em si. A graça do personagem do Gojo, para pessoas que leem a história mais pela parte filosófica, era justamente o fato do quão irrelevante ele era. É até engraçado ver as pessoas hypando pra caramba momentos onde parece que o Gojo vai fazer alguma coisa e tal, quando se você lê a história nos mínimos detalhes, você vai perceber que o Gojo nunca conseguiu de fato fazer alguma coisa. Durante toda a história, ele só consegue vencer lutas. E mesmo as lutas que ele vence, ele ainda perde alguma coisa. Lá no comecinho da história, por exemplo, ele consegue salvar uma menininha de 15 anos lá, que é a Rika e tal. Nossa, que legal. Só que depois a Rika morre. O Toji Não é Rica, não. É Rica o nome dela? Não, é Rita. É Rico. Eu acho que é Rico, alguma coisa assim. assassina ela. Pouco tempo depois, Rica é a outra, pô. ele vai lá e perde o melhor amigo dele. Pouco tempo depois, quando ele vira professor, ele consegue salvar os alunos ali, né? O Itadori e o Yuta. Se pá, eu acho que é uma das únicas coisas que ele conseguiu fazer direito. Mas depois, todas as lutas que a gente tem, quando ele vai lutar com o Diogo, ele precisa pegar a informação e não pega. Quando ele vai lutar com a Hanami, ele precisa pegar a informação e não consegue. Quando as maldições conseguem pegar os dedos do Sukuna, ele não faz nada. Quando tem um ataque pesadíssimo acontecendo em Shibuya e ele é selado. E até mesmo quando ele volta. Ele fica a história toda praticamente selado pra voltar, lutar contra o Sukuna por pouquíssimo tempo e morrer. E mesmo depois da sua morte, exatamente como o Geto, os seus próprios alunos pegam o que restou do corpo dele e usam como uma arma de guerra. E ironicamente, quando isso acontece, fica um questionamento maneiro na história. Porque os personagens, quando eles conversam a respeito daquilo, eles não falam sobre como eles se importam com o Gojo. Eles falam como eles se importam com o Yuta. Como eles não gostariam que o Yuta usasse o corpo do Gojo como arma, porque Pô, é foda isso aí, mano. putz, a gente se importa com você, Isso Yuta. é foda. E o Yuta faz o Belo de um questionamento. ponto. E com o Gojo? Alguém se importa de Cara, esse é um belo de um ponto, real, cara. Real. fato com ele? Mesmo Porque, tipo assim, a visão deles era, mano, o Gojo foi de comes e bebes, né? Tipo, a gente se importa com ele, mas ele foi, tá ligado? Agora você tá aqui.
Você não pode ir junto, não, pô. Quer ir de mão dada pra 7 palmos do chão? Claro que não. A gente não vai deixar. Só que ele tá olhando, ué, vocês deixam ele ir pra ele se matar, né, no combate. Agora eu, quando eu quero me arriscar, vocês querem dar a mãozinha? Não, que papo é esse? Mesmo que fosse o dever dele como o mais forte participar daquela luta, mesmo depois que o Gojo morreu, a questão é que se tivesse aparecido um feiticeiro ali que ninguém se importava e ele tivesse essa técnica de usar o corpo do cara que já morreu, os alunos provavelmente não se importariam tanto, porque pasmem, vale a grande realidade. Fora o Suguru Geto, Gojo teve contato e uma forte conexão com pouquíssimas pessoas em sua vida. Salvam-se no máximo talvez o Yuta, o Itadori e o Geto. Aqui, Real. Não, e a... Esqueci o nome dela, a médica lá, esqueci o nome dela. Caraca, esqueci o nome dela. É porque é muito nome, é muito personagem, é muito anime que eu assisto, cara. Esqueci o nome dela. É o nome da médica lá. Ela também se importa com ele, só que ela também, tipo... enxerga a realidade da situação, né? É foda. eu acredito que o Gege fez uma coisa bastante mórbida, que é exatamente o que eu esperaria de uma história de tragédia. Eu acredito que a maioria das pessoas que leem shonen, geralmente elas estão muito mais acostumadas com reviravoltas do lado positivo, né? Até porque quando apareceram lá os olhinhos do Gojo, todo mundo esperava muito que ele voltasse. Agora o Gojo voltou. Nossa, ele vai quebrar a cara do... Pois é, né, cara? Porque é foda, Jujutsu não era pra ser um shonenzão, né, cara? Ele acabou se tornando por motivos da vida, né? Vamos botar assim. Tanto que se a gente pegar os elementos de Jujutsu, tipo, a escola Jujutsu, entre outras coisas ali, tipo, são mal trabalhadas, né? Pra ser sincero. Se não tivesse a escola Jujutsu, fosse organização Jujutsu, provavelmente ficaria, tipo, teria mais sentido pro mundo de Jujutsu Kaisen do que uma escola. Porque mal eles trabalharam essa ideia da escola em Jujutsu Kaisen. Tipo, é uma das paradas mal trabalhadas assim. Pode ser porque o GG também rushou a história também, quando chegou rápido em Shibuya. Pode ser, tá ligado? Mas, tá aí. Sukuna, vai ser muito legal vendo ele fazendo um retorno e tal. E o Gege não apenas fez uma gracinha, cara, mas ele fez uma reviravolta que pegou as pessoas no coração mesmo. Porque a história do Gojo foi uma tragédia do início ao fim. A história dele foi uma tragédia quando ele era mais novo. Foi uma tragédia quando a gente viu um flashback dele. Foi uma tragédia quando ele voltou. Adulto. E depois de morto, continua sendo uma tragédia. É exatamente o que é o universo de Jujutsu. Eu não apenas gostei da forma como o que aconteceu nos últimos capítulos foi pesado, como acho que foi uma das melhores mortes de Jujutsu Kaisen até então. Isso se não foi a melhor. Eu vou ser sincero pra vocês que eu não achava a morte do Gojo em si tão incrível, porque eu acreditava que ainda tinha alguma coisa pra acontecer depois. Ele ia voltar de alguma forma, a gente ia ter mais algum diálogo, algo envolvendo o Gojo que ia ser importante. Agora, eu sinto que a gente teve exatamente o final pro personagem dele, pra que fique representado na casca de um personagem poderoso. Mas ele ainda pode voltar, hein? Ele pode voltar por uns milésimos, mas ele pode voltar. Não, mas brincadeiras à parte, cara. É interessante olhar essa perspectiva sobre o Gojo em relação ao mundo Jujutsu, porque é realidade, mano. O mundo Jujutsu não é algo belo. A gente tem essa percepção lá em Shibuya, no caso com o Itadori. Que o Itadori é aquela personificação do personagem purista, vamos dizer assim, do shonen herói que quer salvar todo mundo, ou no caso, quer ajudar todo mundo, né? E ele vê, tipo, tudo se fragmentado na frente dele. Então... a realidade do mundo do Jujutsu é outra. Não é, tipo, é um mundo shonen com um pouquinho de gore. Não, é outra parada, tá ligado? É outra parada. Então, esse reflexo que todos dentro do mundo do Jujutsu são apenas ferramentas, que são uma engrenagem de um sistema que tá há anos e anos aí, tá ligado? É a realidade do mundo do Jujutsu. É a realidade. E o Gojo nada mais é do que um ponto, tá ligado? Fora da curva. Mas ele não foge disso também. E seja no início de sua vida, no meio dela e no final, ele continua sendo uma engrenagem e não deixou de ser. Pode ter sido a melhor engrenagem ali do sistema? Poderia ser. Só que não deixou de ser. E vai continuar. E provavelmente, tipo, os outros alunos vão continuar sendo até o dia que, sei lá, tipo, alguma coisa acontecer e as maldições acabarem, que é pouco improvável, porque as maldições estão aí há não sei quanto, desde a existência do universo, sei lá, desde a existência do mundo humano, né? Vamos botar dessa maneira. O quão bosta é existir no universo de Jujutsu. E você, o que você achou? Gostou? Não gostou? Não esquece de colocar aí nos comentários aí embaixo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Bom vídeo, cara. Bom vídeo. Tá ligado? É um bom ponto de vista, cara. Dá uma olhada. Dar uma pensada assim sobre no caso, o personagem do Gojo. Eu ia falar sobre a vida do Gojo, mas é sobre o personagem do Gojo. Como ele foi criado, como ele foi
sendo desenvolvido e como ele teve seu fim. Da hora o vídeo, da hora. Tu gostei? Eu gostei. Tá. Bom, eu já falei minha opinião aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, no caso, em relação a, vamos dizer assim, a construção do honrado sobre a vida do Gojo, sobre a vida do mais forte, né? Morreu, não como mais forte, mas morreu. E tá sendo utilizado agora de marionete. De marionete não, né? De manequim. E manequim também. Bom, é isso, família. Espero que tenham gostado. E me despeço. Vou nessa. Fui!